Será que a humanidade está se armando para um conflito que vai muito além das fronteiras entre países? Uma guerra contra forças alienígenas? Os recentes acontecimentos na Europa levantam dúvidas inquietantes e mistérios que podem mudar tudo o que acreditamos ser possível. Imagine que você está prestes a embarcar num voo internacional. Tudo parece normal, até que de repente, os aeroportos simplesmente param. Telas piscam mensagens de cancelamento, voos desaparecem das telas e funcionários confusos não sabem o que fazer. Autoridades não têm respostas. É um caos absoluto. Agora imagine que isso não aconteceu apenas uma vez. Não foi apenas uma falha técnica. Isso aconteceu na Escandinávia, em pleno coração da Europa, em áreas críticas da OTAN, e ninguém até hoje sabe explicar por quê. Drones misteriosos sobrevoaram cidades e instalações estratégicas, sem identificação, sem bandeira, sem pista. Apenas o medo de um inimigo invisível pairando sobre nós. E enquanto a Europa lidava com essa ameaça silenciosa, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, algo igualmente perturbador estava acontecendo. O país, que durante anos se viu como bastião da estabilidade militar e política, de repente parecia um campo de treinamento militar em escala nacional. Donald Trump, então presidente, fez declarações que chocaram até os mais experientes líderes militares. A Guarda Nacional poderia ser usada não apenas para manter a ordem, mas para treinar tropas em um cenário de guerra real, dentro do próprio território americano. Cidades como Washington, D.C., Los Angeles e Portland receberam tropas federais, oficialmente para conter crimes e reforçar a fiscalização da imigração. Mas a retórica foi além. Trump criticou grandes metrópoles governadas por políticos do Partido Democrata, acusando-os de fraqueza e falta de controle. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, entrou em cena, declarando o fim da onda progressista dentro do Pentágono e estabelecendo padrões físicos rigorosos para oficiais militares. Tudo parecia apontar para uma mudança de paradigma, uma preparação que ia muito além de conflitos internos. E quando olhamos para os eventos na Europa, a pergunta se torna inevitável. Estaria o governo americano se preparando para algo muito maior? Algo que ainda não podemos nem imaginar? Vamos voltar para a Europa. O que exatamente aconteceu na Escandinávia? Aeronaves não tripuladas, sem qualquer identificação, sobrevoaram cidades e instalações militares estratégicas. A Rússia, um dos países com maior capacidade de defesa aérea do mundo, negou envolvimento e declarou preocupação. Ninguém sabe quem controla esses drones. Os efeitos foram imediatos: paralisação de aeroportos, cancelamento de voos, movimentação de tropas, reforço de segurança em locais críticos da OTAN. As autoridades trataram o evento como emergência máxima, mas não conseguiram explicar a origem do fenômeno. E não se trata de um incidente isolado. Eventos similares começaram a surgir ao redor do mundo, aumentando a sensação de que algo extraordinário e perigoso estava se aproximando. No meio desse cenário global de tensão, Trump organizou uma reunião militar extraordinária. Generais de todas as partes do mundo, Europa, Coreia do Sul, Oriente Médio, se reuniram pessoalmente, algo que nunca havia acontecido antes. Por que não uma chamada virtual? Por que arriscar tanto trazendo líderes militares de regiões críticas para um mesmo local? O vice-presidente tentou minimizar o evento, dizendo que era apenas um encontro de rotina. Mas especialistas e membros da OTAN, como o almirante Giuseppe Cabo Dragoni, ficaram perplexos. Em meus 49 anos de serviço, nunca vi nada parecido. E Trump justificou. Seria apenas um exercício de fortalecimento de espírito de equipe. Mas entre o envio da Guarda Nacional para cidades americanas e a reunião extraordinária com líderes militares internacionais, algo parecia muito além de simples motivação. E então veio a surpresa que ninguém esperava. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos deixou de existir oficialmente. Agora se chamava Departamento de Guerra. Trump explicou em discurso: a mudança de nome reflete muito mais que uma questão de marca. É uma reafirmação histórica do nosso propósito,
da nossa identidade e do nosso orgulho. Mas especialistas políticos e teóricos da conspiração enxergaram algo mais profundo. Seria esse um sinal de que os Estados Unidos estão se preparando para algo que ultrapassa a guerra entre países? Um esforço conjunto, global, contra um inimigo desconhecido e poderoso? E enquanto o planeta lida com drones invisíveis e governos em alerta, o universo envia seus próprios sinais. O cometa interestelar 3I Atlas tem intrigado astrônomos e cientistas do mundo inteiro. O objeto não se comporta como qualquer outro cometa que já conhecemos. Muda de cor, altera a velocidade e aparentemente desvia de sua rota de maneira impossível para um corpo natural. Alguns sugerem que poderia ser artificial, um sinal de que algo ou alguém está observando nosso planeta. O cometa ficará parcialmente escondido pelo Sol por alguns meses, mas retornará no final do ano, e talvez só então possamos compreender sua real natureza. Até lá, cientistas, militares e curiosos permanecem em alerta máximo. A renomeação do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, fica difícil não pensar que algo maior está acontecendo. Coincidência? Talvez. Mas seria uma coincidência que paralisa aeroportos estratégicos, movimenta tropas internacionais, altera políticas internas e levanta suspeitas sobre ameaças extraterrestres? A sensação é de que o planeta está se preparando, sem que a população saiba, para algo inédito na história da humanidade. Além das ameaças externas, o governo americano enfrenta tensões internas profundas. Distúrbios civis em grandes cidades, crescimento da criminalidade, debates acalorados entre conservadores e progressistas. Tudo isso reforça a narrativa de que os militares podem ser chamados para intervir, mas também para treinar em cenários de guerra real. O país, em vez de se dividir apenas politicamente, parece estar se transformando em um laboratório de preparação para algo maior, onde cada movimento é calculado e cada treinamento tem um propósito desconhecido para nós. Se olharmos para o mundo como um tabuleiro de xadrez, cada peça está se movendo de maneira estratégica. Drones, cometas, reuniões militares, renomeações históricas. Tudo sugere que há mais do que aparenta. E o que realmente nos preocupa é: estamos prontos para encarar isso? Estamos preparados para compreender um inimigo que talvez nem seja humano? A verdade é que ninguém sabe o que virá a seguir. Cientistas, políticos e líderes militares se esforçam para prever cenários. Mas a sensação de urgência e mistério cresce a cada dia que passa. Então, o que podemos concluir? A humanidade está de fato se preparando para algo gigantesco? Uma guerra não entre países, mas contra uma ameaça invisível, alienígena, ou até algo que nem conseguimos imaginar? Drones misteriosos sobrevoando a Europa, um cometa que desafia as leis da física, um departamento de defesa que agora se chama Departamento de Guerra. Não são sinais fáceis de ignorar. Enquanto isso, nós, espectadores do mundo real, só podemos acompanhar, imaginar e esperar que, seja o que for que se aproxima, estejamos prontos para enfrentá-lo. Porque quando o inesperado chega, não há aeroporto, cidade ou governo que possa nos proteger completamente. E você? O que acha que realmente está acontecendo? Seria isso apenas coincidência? Ou estamos prestes a entrar em um capítulo da história humana que ninguém poderia prever? E você? O que acha que realmente está acontecendo? Seria isso apenas coincidência ou estaremos prestes a enfrentar algo que nunca imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo Fatos Internos.